Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o mitraísmo e o cristianismo. Afinal, o cristianismo ele tem como base o judaísmo ou o mitraísmo? Qual a influência do mitraísmo no cristianismo? Sua origem, né? Qual a influência? Bom, eu vou trazer aqui algumas referências aqui. Bom, primeiro eu tenho uma playlist aqui de mitraísmo, sugestão que as pessoas deem uma olhada para saber o que eu já falei sobre esse assunto. Aqui é o trabalho do Walsh, que ele mostra os mitreus distribuídos durante o período de 270 a 300. 270 a 300 é o período de auge do mitraísmo. O mitraísmo, nessa época, ele já havia se tornado religião oficial do Império Romano, logo depois de Décio, 250. Então, ele perdeu esse privilégio, né, porque o imperador, que era mitreu, saiu. Mas esse período, então, marca um período de grande ascensão do mitraísmo. Então, vocês podem ver que os principais mitreus eles estão aqui na Itália, na França, na Alemanha também. E tem um perdido aqui em Cesareia Marítima. Tá? Esse de Cesareia Marítima, estamos aqui no século III, né, início do século IV. Esse de Cesareia Marítima, ele aparece aqui, ó, que foi encontrado numa escavação lá em Cesareia Marítima. Esse trabalho aqui do Márcio Teixeira Bastos, ele fala dessa escavação em Cesareia Marítima. É esse trabalho aqui, ó. Arqueologia Ritual, Lugares de Devoção na Palestina Romana. Ali ele fala desse mitreu que foi encontrado e que data do século II e III da era cristã. Então ele diz assim, o mitreu era uma caverna natural adaptada ou edifício adaptado que se assemelhava a uma caverna, como em Cesareia Marítima. Essa caverna, chamada de espeleu ou espelunca, continha bancos acompanhando as extensões das paredes para refeição cerimonial. O santuário ficava geralmente no fundo da caverna, junto com o altar, na forma de um pedestal. Muitos mitreus, com esse mesmo plano básico, estão espalhados por todo o Império Romano, particularmente entre as legiões, onde as legiões ficavam estacionadas, porque o mitraísmo ele se difundiu muito mais entre as legiões romanas. O mitraísmo tem origem na Pérsia, e essas legiões romanas, ao lutarem lá naquela região, acabaram trazendo o mitraísmo para o Ocidente. O culto de Mitra se difundiu até chegar a Roma e o mitreu de Criptabalbi fornece uma comparação significativa. Então ele fala desse mitreu aqui em Cesareia Marítima. Tá? Existe aqui o Museu de Israel, onde aparece esse medalhão aqui, que representa o deus Mitra matando o touro primordial. Vocês podem ver aqui o Mitra aqui no centro e o touro aqui sendo sacrificado. Quando ele é sacrificado, ele espalha esperma pelo mundo e assim nascem as plantas, animais e o homem, a partir do esperma no touro. Existe alguma semelhança disso com o cristianismo? Né? Fala-se muito das semelhanças, principalmente do batismo. Os mitreus ficavam sempre perto de uma fonte, de algum rio, exatamente para fazer o ritual do batismo. Né? E você tem, no cristianismo também tem batismo. Agora, no judaísmo também tem batismo. Jesus foi batizado por João Batista. Né? Então, no templo você tinha aqueles rituais de você, dos tanques, né, de batismais, em que você se purificava. Então, é muito mais provável que o batismo cristão tenha tido influência do batismo, desses rituais de purificação judaicos, do que do mitraísmo. E quanto a essas diferenças, existe alguma coisa parecida no cristianismo de um touro que é sacrificado e que o esperma espalha a vida pelo mundo? Essas diferenças não se pode pegar só as semelhanças e dizer que foi uma cópia. E o que eu faço com as diferenças? Bom, então esse daqui é um medalhão que foi encontrado aqui do período do século III. Então eu tenho aqui esse medalhão do século III.
Eu tenho uma pesquisa arqueológica que diz que o mitreu é do século II e século III. Então, isso não é da época de Jesus. Esse mitreu não estava funcionando na época de Jesus. Né? Eu tenho aqui o texto aqui de Franz Cumont, tá? Ele vai falar a origem dos mitreus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala aqui, ó, de acordo com Plutarco em Vida de Pompeu, 24, Mitra foi introduzido na Itália muito mais cedo pelos piratas da Sicília. Isso na época de que Pompeu conquistou Jerusalém, por volta de 63 a.C. Então, são essas primeiras evidências aqui. Ele fala aqui na primeira, a mais antiga inscrição de Mitra que nós possuímos, é uma inscrição bilíngue de um liberto dos Flavianos. Isso de 69 a 96. Tá? Não muito depois, um mármore foi consagrado a eles por um escravo chamado Cláudio Livianus, que era prefeito pretoriano, que foi prefeito pretoriano sob o governo de Trajano, por volta de 102. Então, segundo Franz Cumont, esse aqui é um livro clássico de mitraísmo, né? Que é Os Mistérios de Mitra, de Franz Cumont. Então, nós estamos falando aí por volta dos anos 100. Então, não estamos falando da época de Jesus. Jesus é da época de 20 e 30. Ali você tem os principais rituais cristãos, né? Tanto o batismo quanto a Eucaristia são instituídos ali, momentos até bastante emblemáticos ali do Evangelho. Então, os rituais cristãos estão sendo definidos ali nos anos 20, nos anos 30. Tá? Nesse momento, não tem mitraísmo na região e não tem nem no Ocidente, nem em Roma tem. Isso tem muito pouco, só vai ter mais difundido ali no século II e século III. O mitreu de Cesareia Marítima só vai aparecer no século III. Então, qual a influência do mitraísmo no estabelecimento desses rituais cristãos? Porque datam da época de Jesus, tanto o batismo quanto a Eucaristia. Qual a influência do mitraísmo aí nessa época? Nenhuma. Muito pouco. Então, veja, a evidência arqueológica não mostra essa relação. E eu queria terminar mostrando aqui um vídeo do Richard Kerrer, que ele é miticista, tá? Ele também acredita que Jesus não existiu. Ele expõe isso aqui nesse livro dele aqui, sobre a historicidade de Jesus, do Richard Kerrer. Vamos ver o que ele fala de Mitra? Vamos ver esse trecho aqui? Eu estou deixando aqui embaixo em anexo. Other things in my book on the historicity of Jesus, published under peer review by Sheffield Phoenix. But I want to caution a thing here. Like, there's a lot of bad scholarship on the internet that promotes wrong Vários ideas. So estudos you'll often hear ruins na Horace internet que promotem is one of these ideias guys. No, erradas. there wasn't a mystery religion Um deles centered é sobre around Horace. Horácio. And all the things you read Não about on havia the uma religião de internet, mistério like, most citada of de them are Horácio. probably false or don't really track. So get rid of the Horus idea. Os que não são And then Mithra, rastreadas. you often will hear Mithras is a dying Mitra, rising você god. That's not frequentemente true. ouvirá que Mitra é um Deus que However, morre e there is ressuscita. a Mithraic Isso mystery não é religion that verdade. conforms to all the other patterns that we've been talking about and more that we'll talk about shortly. And Mithras does undergo a passion. It's just he doesn't die during it. He goes through some Ele great não passa suffering and por uma struggle paixão, ele through não which he gains morre power over e death. It's a ressuscita. different process. And we know this from hints and references. We don't actually have the Gospel of Mithra. There was one, but we don't have it. But we have hints and references and quotes in various authors. And Nós we have temos this, referências which de is vários the autores. largest surviving, basically, graphic novel of the Gospel of Mithras. E And inscrições. it tells the story of Mithras you see around the edges. That's the chronological story. And the central major event that gave him power over life and death is depicted in the middle, which is the most famous scene. We're not entirely sure what the scene had to do with. He kills some great bull that allowed the E a cena mais famosa que nós temos dele é essa do sacrifício do touro. Então, veja, isso é o Richard Kerrer falando. Ou seja, existem
lendas que são perpetuadas pelo YouTube, na internet, sobre Mitra, que não tem nenhuma correspondência. Veja o texto do Francis Cumont. Então, essa tese de dizer que o mitraísmo estava ali influenciando o cristianismo no começo, ela não tem fundamento. Essa tese de que Mitra é um personagem que sofre pelos nossos pecados e ressuscita, ela não tem fundamento. Isso não está em Mitra. Mas isso é repetido reiteradamente na internet. Então, é essa questão. Eu queria falar, então, do Justino, né? Que ele é um pai da igreja, que também é dito ali que Justino teria sido adepto do mitraísmo. No entanto, aqui nas referências que nós temos, aqui do Hans Kompenhausen, ele aparece aqui na página 17, onde ele fala de Justino, que ele era pagão, que ele estudou, é um membro da classe alta, média alta, e estudou os estoicos, os aristotélicos, os Platão, e isso é descrito na Apologia de Justino. E ali não se fala de mitraísmo. Então, qual a referência que você tem para dizer que Justino era discípulo de mitraísmo? E mais, que depois de cristão ele continuou frequentando esses templos. Qual a referência que há disso? São mitos que são passados aí pela internet sem qualquer documentação. Você pede a documentação, simplesmente ela não existe, ela não aparece. E que elas são perpetuadas. A ideia desse vídeo é tentar desfazer um pouco esses conceitos errados. Muito obrigado, então.